Limite trigonométrico básico é esse limite aqui, ó. Limite de seno. Esse seno aqui pode ser seno de x, seno de y, seno de θ. Eu vou colocar seno de θ aqui, mas poderia ser x, tá, gente? Ó, seno de um ângulo sobre esse mesmo valor, quando esse valor tende a zero. Esse limite é o que a gente vai estudar agora. Uma coisa importante a observar é que, eu frisei quando a gente estava relembrando função trigonométrica, que esse ângulo que eu vou pegar aqui, ele tem que ser um número real. Então, eu não estou falando de grau, tá? Então, quando eu estou falando que ele está tendendo a zero aqui, é zero radiano, vamos dizer assim, tá? Então, é sempre um número real. Então, o nosso cálculo 1, ele é real, e as funções que a gente vai estudar são funções reais. Então, esse número que eu pego, esse é um número real. Então, se a gente for estudar a função seno, quem que é o limite só do seno, sozinho, quando o ângulo tende a zero? Então, esse limite aqui é... Ó a função seno. A função seno está aqui, ó. Quando aproxima de zero, a gente está vendo, o gráfico dessa função é esse. À medida que o ângulo aproxima de zero, a imagem aproxima de zero. O seno é a projeção no eixo y, quando a gente está estudando o ciclo trigonométrico. Então, quando eu estou escrevendo aqui aproxima de zero, eu vejo que a minha imagem aproxima de zero. E essa função, ela não tem uma emenda nesse lugar, é o que a gente chama daquela bem comportada aqui, tá? Essa função aqui, ela é contínua, a gente vai definir isso depois, tá? De continuidade. Então, essa função, seno de x, à medida que o ângulo aproxima de zero, o seno dá um nada, dá zero. O seno dá zero, ela passa na origem, o seno de zero é zero. Então, se eu for estudar o comportamento aqui, ó, o meu numerador está indo para zero e o denominador também. Então, algumas pessoas escrevem aqui erradamente isso aqui, ó. Então, é igual a zero sobre zero, a zero sobre zero, simplifica, isso dá 1. Olha só, gente. Zero sobre zero é uma coisa que não vai poder ser escrita em matemática. Inclusive, nada sobre zero. Zero no denominador, a gente nunca escreve numa igualdade. Então, muito cuidado com isso, que é diferente. Não escrevam. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas como é que você vai cobrar isso então? Como é que você vai cobrar isso então, professora? Já que não pode escrever o zero sobre zero, como é que eu te aviso que eu observei que tem um zero sobre zero aqui? Algumas pessoas até escrevem assim, ó, aqui em cima, assim, tipo, no meu pensamento, é como se tivesse umas bolinhas aqui e eu estivesse pensando isso, tá? Escrevi fora da igualdade. E quando eu volto para a igualdade, na igualdade, a gente vai concluir agora demonstrando isso que a gente chama de um teorema, que esse limite aqui vale 1. Ah, professor, mas se eu tivesse simplificado zero com zero e dado 1, eu tinha achado certo. A gente não está preocupado com a resposta. Se você escreveu zero no denominador, isso é um erro gravíssimo. Então, muito cuidado. Não pode se escrever zero no denominador em nenhuma hipótese numa igualdade. Estou escrevendo aqui para falar, olha, analisei, vi que isso tem uma indeterminação e a gente vai precisar de construir um raciocínio para ver quanto que vai valer esse limite, ok? Então, esse é o limite trigonométrico básico. Eu vou dar só uma limpadinha na tela aqui para vocês registrarem o que é importante, ó. O meu ângulo aí tende a zero. A gente sabe que o seno tende a zero, porque passa na origem. Então, quando aproxima de zero, não é porque eu estou substituindo o zero, não, tá? Limite não interessa no ponto. Estou analisando o comportamento. Então, o seno de zero eu sei que vale zero. Beleza, não estou substituindo, mas à medida que aproxima de zero, a imagem está aproximando de zero também. Então, o seno, algumas pessoas fazem questão de colocar parênteses, pode colocar, tá certo também, mas não é necessário, a nomenclatura sem esse parênteses também está dizendo de seno de θ. Quando você vai esboçar gráfico, é necessário colocar o parênteses, porque senão ele não enxerga a função, o θ ali como, né, o valor que está variando ali, que eu estou atribuindo números reais e construindo, tá? Então, na hora de digitar para esboçar gráfico, precisa do parênteses. Na hora que a gente está escrevendo aqui, bastaria escrever seno de θ, assim que também está correto. Então, esse limite a gente vai demonstrar que vale 1. Então, a gente vai agora usar o livro do Thomas. O livro do Thomas constrói essa demonstração de uma maneira bem bonita, né, lá
na página 99 aqui do volume 11, da 11ª edição, perdão, volume 1, 11ª edição, a gente tem o esboço dessa função. E aí o esboço é para a gente visualizar o comportamento. Ó, se observar, quem que é o domínio dessa função seno de θ sobre θ quando θ tende... Quem é o domínio dessa função, né? Eu quero estudar o limite quando θ tende a zero, mas o domínio exclui o zero. O domínio dessa função, ele exclui o zero. Então, quando eu venho aqui, ó, se eu estou escrevendo a minha f de θ, ó, a minha f de θ é seno de θ sobre θ. Qual é o domínio de f? O domínio de f é todos os reais exceto zero. O jeito abreviado, reais asterisco. Estou tirando zero. Então, essa função aqui, ó, não pode ser calculada no zero. Nenhuma hipótese. Não pode ser... Substitua no zero. Não dá, porque dá zero no denominador. Mas se a gente for olhar o gráfico dessa função azul aqui, ó, à medida que o meu ângulo tende a zero, eu estou vendo pelo gráfico que está aproximando de 1. Como a gente tem recurso computacional, poderia falar assim, ah, está concluído. Mas a gente vai usar o teorema do confronto, que nós estudamos, né? Aqui no cálculo a gente estuda o teorema do confronto. Então, a gente vai construir isso matematicamente. Por que que esse limite vai dar 1? Limite de seno de θ sobre θ. Quando θ tende a zero, é uma determinação do tipo 0 sobre 0 dentro do limite. E, após a gente analisar, a gente vai concluir que esse limite vale 1. Então, o teorema do confronto, ele tem duas hipóteses muito importantes. As hipóteses são as seguintes, olha, eu preciso, para usar o teorema do confronto, eu preciso de uma desigualdade. Então, a gente precisa de uma desigualdade igual a essa aqui em cima, ó, uma função que delimita inferiormente, uma que delimita superiormente, e que eu conheça o limite das duas. Então, eu preciso de uma função f, uma função h aqui, que eu conheça o limite e ele vale o mesmo valor, para eu concluir quanto que vale o limite da função que eu estou procurando. Então, para facilitar a nossa vida aqui, como eu estou falando da função seno, e a gente está estudando a função seno, a gente sabe que a função seno, ela... Deixa eu procurar aqui, ó. A função seno, ela é positiva para valores maiores que zero aqui, à medida que eu aproximo de zero por aqui, ó, a função seno, zero pela direita, eu teria valores, imagens positivas. A gente pensa no círculo trigonométrico, o seno é a projeção no eixo y. Então, o seno é positivo no primeiro quadrante e negativo no segundo. Então, o zero está aqui, ó. O zero está aqui no meio, ó. Aqui está o zero. Então, à medida que eu aproximo um ângulo aqui perto de zero do lado de cá, ele é positivo, ó. E no sentido horário, ele é negativo. Então, aqui é aproximar de zero pela direita, por valores no primeiro quadrante. E por valores no quarto quadrante, eu estou aproximando de zero pela esquerda. Então, a gente vai estudar primeiro, a gente vai reduzir o nosso problema, vamos estudar valores no primeiro quadrante. Depois a gente avalia o que acontece tendendo a zero pela esquerda. Então, essa é a primeira redução do nosso problema. Então, a gente vai precisar de uma função delimitando superiormente, uma delimitando inferiormente, e a gente vai estudar primeiro só no primeiro quadrante. A hora que a gente fizer isso, estudar no primeiro quadrante, a gente essa função vai ser, essa função que está desenhada aqui, a gente vai conseguir provar que ela é uma função par. Tudo que acontece com menos θ, acontece com θ. Qual função que eu estou me referindo? A função seno de θ sobre θ. Essa função aqui é uma função par. Então, o que a gente for estudar para o primeiro quadrante vai acontecer igualzinho. Ela é simétrica em relação... Ó, o que acontece com o número do lado de cá vai acontecer com o número negativo do lado de cá. A imagem é a mesma, porque ela é par. Então, quando a gente provar no primeiro quadrante, a gente vai poder concluir que é igual ao que está acontecendo ali no quarto quadrante, que é quando tende a zero por valores menores que zero. Então, vamos à parte do desenho aqui, olha. Essa parte aqui, eu vou até levar isso lá para o Open Board, isso é do Thomas, tá? Vocês estão vendo que eu estou tirando do exercício do Thomas, mas a gente vai lá para o Open Board agora para a gente usar o recurso de desenhar reta, tá? Então, deixa eu
Deixa eu só ver uma coisa. A gente vai pegar esse desenho aqui e a gente vai estudar o que está acontecendo aqui. Ó. O que é isso que o Thomas desenhou para a gente, né? Ó, então, a gente está com o eixo X aqui embaixo. O eixo X está aqui. Ok? O eixo X. Aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo das tangentes. Então, aqui, ó, tangenciando ali no ponto 1, 0 aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Que a gente está chamando de A, lá o Thomas está chamando de A. Então, esse ponto aqui, que, à medida que a gente veio e mediu esse ângulo θ, ó, medimos um ângulo θ positivo, começando a partir do eixo X positivo, no sentido anti-horário, então ele é positivo, está no primeiro quadrante. Então, medir esse ângulo θ. A projeção aqui, ó, então o raio dessa circunferência aqui é 1, né, o círculo trigonométrico. Então, a gente está definindo, olha, o seno é esse comprimento aqui, ó. O seno é esse tamanho, ó. Esse é o seno. O que é o cosseno? O cosseno é esse tamanho aqui embaixo, ó, no eixo X. O cosseno está aqui. Então, se eu venho e falo que o meu raio é 1, ó, esse raio aqui é 1, não é? Ok? Então, a hora que eu venho aqui, isso aqui também vale 1, ó. Esse é o raio da circunferência. Então, esse em amarelo aqui, ó, é o raio da circunferência. Ele vale 1, é o mesmo que lá de cima. Tá desenhado aqui embaixo. A hora que a gente pensa nessa projeção aqui no eixo das tangentes, ó, esse comprimento aqui, ó, de 1 até lá em cima, esse comprimento aqui, não sei por que não está conseguindo ficar retinho, eu estou tremendo, será? Então, esse tamanho aqui, o Thomas chamou pra gente aqui, ó, isso é tangente de θ. Estou escrevendo mais, que tem algumas pessoas vendo pelo celular, então para ficar mais nítido, ó, esse tamanho vermelho aqui é o tangente de θ. Esse azul é o seno de θ, esse amarelo é 1. Então, vai ter um outro lado aqui também, ó, desenhado aqui, para a gente fechar um triângulo. A gente vai ter esse triângulo aqui, ó, esse triângulo. Então, a gente vai ter um triângulo, origem aqui, AP. Esse triângulo aqui, ó, com esse lado verde. Esse triângulo, ele está dentro de um setor circular. Que setor circular? Que é o ângulo θ, tem a circunferência inteira, eu estou pegando só esse pedaço aqui, ó. Eu vou usar, ver se fica claro que eu tô, ó, vai ter uma coisa aqui que é um setor circular, uma coisa curva aqui, ó. E eu poderia falar da área desse setor circular até ali, ó. Certo, gente? Então, tem esse setor circular. Esse setor circular, ele tem uma área. Então, a gente está estudando, eu vou até escrever aqui, vou escrever setor mesmo, tá? Para não ficar com dúvida aqui. Então, aqui eu vou ter o setor circular ali, que vai de aqui, ó, AOP. Esse setor aqui, ó, AOP. Esse é um setor circular. E por último, a gente tem um triângulo com base amarela e altura vermelha aqui, ó, esse triângulo grandão. Se a gente olhar para esse triângulo maior, então esse triângulo aqui, que é o triângulo AOT, lá em cima. Esse ponto aqui, ó, o Thomas chamou de T, que é onde intercepta para a gente achar a tangente. Então, a hora que a gente vem e estuda geometricamente, a gente percebe que uma figura está desenhada dentro da outra. Olha, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui que termina no verde, ele está dentro do setor circular, então esse pedacinho aqui é maior do que esse triângulo aqui. Aí depois aquele outro triângulo lá é maior do que aquele ali. Então, se a gente está comparando área, a gente está falando da área de cada uma dessas figuras, compare a área com uma está dentro da outra, eu poderia falar que é uma menor do que a outra. Mas quando está tendendo a zero, aqui, ó, no zero as três estão em cima ali, inclusive. Poderia, inclusive, falar menor ou igual ali, tá? Então, uma está dentro da outra, está dentro, então a gente vai agora calcular essas áreas. Então, como é que a gente calcula essas áreas aqui, ó? A área desse primeiro triângulo aqui, ó, a gente está com um triângulo. Como é que eu faço para eu diminuir? Ah, que bom. Tem umas coisas que é um pouco na sorte, gente, vocês estão percebendo, né? Então, ó, eu tô com esse triângulo aqui, ó, gente, ó, esse triângulo menor aqui com esse lado verde aqui, ó. Como é que eu calculo a área dele? A área do triângulo é base
vezes a altura sobre 2. Ó, a base dele é amarela, a altura dele é o seno sobre 2. Essa é a área desse primeiro triângulo. Então, esse triângulo que tem aquele lado verde de referência, eu estou usando aqui, ó, a base dele vale 1, que é o raio inteiro, a altura dele é o seno de θ, tudo isso dividido por 2. Essa área é menor ou igual que a área do setor circular. A área do setor circular, eu vou fazer uma breve revisão aqui, ó. Quando a gente pensa na circunferência, a gente tem a circunferência inteira, a gente tem 2π raio, né? 2π. Circunferência inteira, os ângulos ali começam de 0 até 2π. Qual que é a área quando eu tenho a circunferência inteira? Π raio ao quadrado. Então, essa aqui é a área quando eu estou com todos os ângulos ali de 0 a 2π. Então, quando eu estou com um ângulo θ, qual que vai ser a área referente àquele setor θ? Usando uma regra de 3. Então, a hora que a gente fizer aqui, ó, a área relativa ao setor θ, que é quem a gente está procurando, essa área vai ser, vou até multiplicar assim, ó, vai ficar 2π vezes ela, 2π vezes a área que eu estou procurando, vai ser igual a θ vezes πr ao quadrado. Então, eu posso simplificar por π, né, dividir por π dos dois membros, que é um número diferente de 0, e vou passar esse 2 dividindo. Então, quando eu passo esse 2 dividindo, eu descubro que essa área do setor circular, ele vai ser θr ao quadrado sobre 2. Então, essa área branca que a gente está procurando aqui é θr ao quadrado sobre 2. Essa é a área do setor circular, usando uma regra de 3, quando a gente pensa na circunferência inteira, né, com 2π, e aqui a gente está usando só esse pedaço até o ângulo θ aqui, né, de 0 até θ. E por último, a gente tem o triângulo que tem a base amarela, mas a altura dele agora é a tangente. Ó. O outro também tinha a base amarela, mas a altura era o seno. Aqui esse aqui tem a base amarela e a altura é a tangente. Então, esse meu triângulo aqui, que eu vou usar vermelho para ele, ele tem, a área dele vai ser base, que é 1, vezes a altura, que é tangente, tudo isso dividido por 2. Então, se a gente observar aqui, ó, isso é uma desigualdade, o 2 é um número positivo, eu posso multiplicar todo mundo por 2? Sim, a hora que eu multiplico todo mundo por 2, eu percebo que esse 2 vai simplificar, ok? E a gente vai ter a desigualdade assim, ó. Eu vou escrever agora. Essa desigualdade eu vou só reescrever aqui embaixo, tá? Para ficar numa ordem mais... Eu vou escrever aqui, ó, seno de θ, o 2 foi embora, não é isso, gente? Então, seno de θ é menor ou igual θr ao quadrado, que é menor ou igual a tangente de θ, ó, 1 vezes tangente. Só que tangente é seno sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Então, a gente tem que ter em mente o que a gente está procurando. Ah, mentira, eu falei r ao quadrado aqui, mas quem que é o raio nessa circunferência, gente? O raio nessa circunferência aqui eu não substituí, né? A gente está com o círculo unitário, então o raio é 1. Então eu vou substituir esse raio por 1 já, então ficou o θ sozinho ali no meio, ó. Então, ó por que é importante a gente ter escolhido trabalhar só no primeiro quadrante primeiro. Então, como a gente estivesse estudando o θ tendendo a 0 pela direita só no primeiro momento. Depois a gente vai usar o fato que é par e concluir do outro lado. Então, aqui, ó, θ tendendo a 0 pela direita, eu estou com o seno de θ é maior do que 0. Então, eu posso pegar essa desigualdade aqui, como o θ, né, é positivo, perto de 0 e positivo, está tendendo a 0, que eu estou no primeiro quadrante, então eu vou colocar assim, estou no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, eu posso pegar essa desigualdade aqui e dividir toda por seno. A gente está estudando tendendo a 0, então não vale 0, tá? Então, eu vou dividir tudo por seno. Então, estou dividindo a minha desigualdade inteira por seno de θ. Então, vai ficar seno de θ dividido por seno de θ, a gente vai obter 1. Vai ficar 1. Isso é menor ou igual que θ dividido por seno de θ. Porque a gente está dividindo todo mundo por seno de θ. Seno de θ dividido por seno de θ vai simplificar. Aqui vai sobrar 1 sobre cosseno de θ. Então, essa vai ser a nossa desigualdade. E já está um pouco perto do que a gente está querendo, porque a gente está querendo calcular o seno de θ sobre θ.
ok? A gente quer calcular essa, seno de θ sobre θ. Só que está θ sobre seno de θ. Ah, professor, basta inverter. Mas quando a gente inverte uma desigualdade, a gente está vendo que aqui todo mundo é maior do que zero, né? A gente não está invertendo nenhum número que inclua o zero, que tem valores negativos junto com positivos, a gente está só positivo. Então, quando a gente está com uma desigualdade assim, por exemplo, vou só colocar um valor numérico para a gente visualizar melhor. Quando a gente tem aqui assim, ó, 1/3, 0,33, meio e 1. 1/3 é menor do que meio, que é menor do que 1. Quando a gente inverte, vai ficar 3, 2, 1. O que aconteceu? A desigualdade é invertida, ok? Então, a gente vai usar isso aqui, ó, usar o fato de que isso é positivo, a gente está com valores positivos. Isso seria um problema se a gente tivesse com negativo misturado, que não é o caso. Então, como a gente está com valores positivos, a gente vai inverter essa desigualdade. Deixa eu só apagar uma última coisa que eu fiz aqui. Então, vou apagar essa parte de baixo. Como é positivo, a gente vai inverter essa desigualdade, o zero não faz parte, tá? Já está registrado aí. Então, ó, invertendo, vai ficar 1 sobre 1. Então, invertendo, tá? Aqui vai ficar seno de θ sobre θ, aqui vai ficar cosseno de θ sobre 1. A gente inverteu todos. Então, quando a gente inverte, inverte a desigualdade. E aí, a gente vai escrever isso na ordem que a gente está mais habituado a enxergar, que é o menor primeiro, depois na ordem crescente, né? Então, a gente vai ter aqui o cosseno de θ é menor ou igual que o seno de θ sobre θ, que é menor ou igual que 1. Então, esse valor que a gente quer calcular, o limite dele quando tende a zero, a gente quer calcular o limite dessa função aqui quando θ tende a zero. A gente está fazendo isso pela direita. Vai ser o limite dessa aqui quando θ tende a zero, vale 1, que é a função constante. O cosseno é a projeção, vamos voltar no nosso desenho, ó. O cosseno é a projeção no eixo x. Então, quando o meu ângulo está aproximando de zero, o meu cosseno tende a ser o raio inteiro. Então, o meu cosseno tende a 1. O meu cosseno de zero tende a 1. Então, lembra lá do teorema do confronto. A gente precisa de duas condições. A primeira condição, que a gente está chamando de asterisco, é uma desigualdade. Isso aqui é verdadeiro. Para todo θ aqui, ó, isso aqui é verdadeiro, não vou colocar para todo θ, não. Para todo θ pertencente ao intervalo aqui, aberto em 0 até menor que π sobre 2, para garantir que está no primeiro quadrante, tá? Vamos colocar assim, ó, isso aqui é verdadeiro no primeiro quadrante. Agora, a gente vai também precisar da outra condição, que é conhecer os limites da função de baixo e da função de cima para concluir quanto que vale o limite da minha função do meio que eu quero calcular. Então, ó, o limite de cosseno de θ, quando θ tende a zero pela direita, no primeiro quadrante, esse limite vale 1. A função é a função constante, que delimita superiormente ali, ó. Então, quando θ tende a zero, isso é uma reta horizontal que vale 1 em todos os lugares. Então, esse limite vale 1. Então, como o limite da de baixo vale 1 e da de cima vale 1, a do meio tem que valer 1. Então, a gente está provando o nosso teorema que estava proposto lá, ó. Limite de seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero pela direita, esse limite é igual a 1. E está provado o limite trigonométrico básico. E a gente vai usar esse limite para calcular outros vários limites envolvendo funções trigonométricas e a gente vai fazer exercícios em seguida agora. Então, esse limite aqui é para memorizar e usar. A gente vai, ó, dado que isso aqui é verdade, foi provado, a gente não vai ficar usando o teorema do confronto para provar esse limite de novo. Então, como a minha função é par, quando eu for estudar o limite tendendo a zero pela esquerda, também vai dar 1. Então, a gente vai concluir que o limite bilateral é 1. Ok? O limite bilateral é 1. E esse é o resultado que a gente vai usar para fazer exercícios.